Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Eu lembro de um pregador do passado que disse que depois de uma pregação chegou 2 pessoas para ele, uma havia tocado a Cristo e outra não. E a frase do primeiro, que não havia tocado a Cristo, nem percebido a realidade da fé, disse assim: eu entendi tudo que o Senhor falou. Aí o outro, o segundo, disse assim para ele: eu não sei o que eu vi. Talvez não entendi tudo o que o Senhor disse, mas alguma coisa mudou dentro do meu coração hoje. Então, a pergunta é: quem é que tinha realmente sido alcançado naquele dia? Então, ainda que você não entenda tudo, mas se você estiver desejoso para que o Senhor fale ao seu coração, Ele vai falar ao seu coração. Ele não despreza esse desejo. O Espírito Santo está disponível sobre toda a carne. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos posicionamos diante do Senhor, sob essas palavras que cantamos e lembramos de tantas pessoas que tocaram a Ti e foram transformadas e gradativamente tocaram a Ti, muitas vezes durante a vida, como Paulo, Pedro e outros, em toda a história da igreja. E o testemunho que se evidencia entre eles e que concordam todos eles é que nunca mais foram os mesmos desde aquele dia. Senhor, eu gostaria de pedir por todos nós que nós nunca mais sejamos os mesmos depois desse dia. Que o Senhor mesmo abra a porta da Tua palavra. E Tu prometeu, Senhor, que a Tua palavra não voltaria para Ti vazia, ela prosperaria naquilo que foi enviado. Essa é toda a esperança do nosso coração. Nós confiamos nossas vidas à Tua bondade e à Tua fidelidade. Ansiosos que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Senhor, nós confessamos diante da Tua presença. Fala, Senhor. Queremos Te ouvir. Senhor, que o Senhor possa passar por cima de toda a minha debilidade, de toda a incapacidade que temos de Te entender, mas que possamos ter um encontro contigo, que possamos ver o Senhor, que possamos, Senhor, ser atingidos pela visão da Tua glória e da Tua santidade. Essa é a nossa oração, para que nós possamos ser diferentes, pais diferentes, pessoas nesse mundo diferentes, pessoas que resplandecem a luz do Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo o encargo que eu tenho de expor a epístola de Paulo aos Filipenses, eu gostaria de ler o capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 12, com os irmãos. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós sabemos, irmãos, que essa mensagem de Paulo, ela trata da vida cristã na prática. E nós falamos que vida cristã é a vida de Cristo vivendo em cada um dos seus filhos. E quando nós começamos a ler o capítulo 2 sobre esse tema, Cristo, nossa mente,
nós percebemos que há muitas coisas da parte de Deus que já nos foram dadas, que já estão provistas para nós. E ele disse: se há alguma exortação em Cristo, e visto que há, né? Esse é o sentido do texto, visto que há consolação de amor em Cristo, visto que há entranháveis afetos e misericórdias, comunhão do Espírito Santo, ele diz. Ele fala para os irmãos: completem a minha alegria. E qual que é a alegria do apóstolo Paulo e a alegria do Senhor? Que haja unidade na igreja. E para que haja unidade, o texto diz que nós devíamos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E como é que isso funcionaria na prática? Funcionaria que nós não façamos mais nada por partidarismo ou vanglória, né? Por disputas egoístas, mas, diz o texto, por humildade, e que cada um deveria considerar os outros superiores a si mesmo. Esse é o Espírito de Cristo. E que cada um não deveria ter em mente só o que é seu, mas também se ocupar com aquilo que é do outro. E onde nós encontramos o maior exemplo dessa humildade, dessa humilhação? Porque a palavra de Deus diz: aquele que se humilha será exaltado. Esse é o princípio cristão, como nós já vimos. E qual que foi o nosso maior exemplo? Aí do capítulo 2, versos 5 a 11, nós temos o maior exemplo, o exemplo de Cristo. Se nós precisamos aprender, devemos aprender com Cristo. Nós não precisamos simplesmente, cada um de nós tem que ter a sua própria experiência com Cristo. Aprender de quem? De Cristo. Se achegar a Cristo, se assentar aos pés de Cristo, ouvir as palavras de Cristo, né? E aqui tem algumas informações sobre Cristo. Quem é Ele? Ele é Deus que desceu do seu trono e da sua glória e se tornou um homem como nós. Sendo Deus, se humilhou a si mesmo e se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma daquilo que o homem deveria ser, né? E mais que isso, seguindo adiante, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, existem já dois aspectos principais aqui. Nós vamos ver que o cristão é obediente e é dependente de Deus. Esse é o espírito cristão. Isso que Jesus trouxe para cada um de nós, que nos encontramos com Ele e tocamos a Ele. Cada vez nós vamos ser mais dependentes de Deus e cada vez nós vamos crescer mais na obediência de Deus, como nós vamos ver a seguir. E a obediência até a morte e morte de cruz. Diz que esse que foi obediente até a morte, Deus o exaltou até o sumo, ao mais alto, como nós vimos nos últimos domingos. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Toda a autoridade foi dada para Ele, não é? Tudo está debaixo dos seus pés. O Pai disse: assenta-te à minha direita. Ele está acima de principados, potestades, poderes, domínios, e está acima de todo nome que se possa nomear no presente século ou no vindouro. Ninguém se compara a Ele. Ele é incomparável. É o Senhor de vivos e mortos, o Senhor Jesus Cristo. E Ele, sendo este, não é? Foi morto, se humilhou e foi obediente até a morte. E agora, quando nós chegamos no verso 12, Paulo faz uma chamada aos irmãos. Então, já que Cristo fez isso por vocês, então o que vocês estão fazendo? Não é? E por isso que eu lembrei os versos anteriores, para a gente ver e a gente vai seguir o texto na sua íntegra, porque Paulo já o distribuiu de maneira muito adequada aqui. Então a primeira expressão é assim, pois, e isso conecta com o que ele disse antes. Então, em consequência do que eu disse, vocês vão dever fazer algo. Então, em consequência do que Cristo fez, vocês devem responder isso. Com base no exemplo de Cristo, vocês devem fazer isso. Então, a primeira coisa que nós notamos é que Cristo é o nosso exemplo. Nós devemos aprender do exemplo de Cristo. Se nós vamos ser obedientes, devemos ser obedientes como Cristo foi, não é? Devemos ser dependentes como Cristo foi. É nesta base que nós estamos firmados. Aliás, essa é a base da igreja. Essa é a pedra da igreja, né? A pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra de arremate, o Senhor Jesus Cristo. A pedra era um sentido de... Que sentido tinha a pedra?
estar edificados sobre um lugar seguro, onde poderia vir a tempestade, poderia vir os ventos, a chuva, e esta casa não seria tirada do lugar. Então, estar edificado sobre esse fundamento, que é Cristo, e não se pode pôr outro fundamento, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, é o essencial da vida. Este é o primeiro da vida. Amém? O exemplo de Cristo. E também nós devemos aprender que nós somos amados por Deus. Como Paulo diz assim, amados meus. Não é nós só amados de Paulo, amados de Deus. Como fala em vários outros lugares. Então nós devemos aprender do exemplo de Cristo, devemos aprender que somos amados por Deus. Talvez a nossa dificuldade, irmãos, de nos relacionarmos, esteja sobre o fato de que nós dependemos da aprovação de outras pessoas. Nós dependemos que outros deem a nós aquilo que precisamos. Por quê? Porque nos falta um relacionamento genuíno com Deus, a ponto de nos sentirmos filhos amados de Deus. Filhos cuidados por Deus. Filhos que o Pai tem desejo de estar perto e que estão perto do seu Pai. Então, é uma outra questão que nós devemos aprender. E a terceira é aprender a obediência, né? Diz o texto assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. E a todo tempo, diz Paulo, né? Não só na minha presença, e ele estimula eles, porém muito mais agora na minha ausência. Então, quando Paulo estava presente com eles, eles eram obedientes. Talvez eles se sentissem seguros na presença de Paulo, assim como muitos de nós nos sentimos quando pequenos na presença dos nossos pais terrenos. A minha filha, quando está com medo, ela não quer a mãe dela, ela quer que eu esteja perto dela. Eu quero que o pai ore comigo, eu quero que o pai fique comigo, não é? E eles tinham Paulo como um pai, porque Paulo havia pregado naquela cidade, Paulo havia construído aquela igreja, edificado aquela igreja, Paulo havia cuidado dos irmãos, eles tinham essa segurança na presença de Paulo, e Paulo está dizendo para eles, vocês devem ser obedientes na minha presença, mas muito mais, porque se eu estou ausente, vocês têm um Pai que é Deus e que cuida de vocês e que está com vocês e vocês devem viver na presença dEle. E agora vocês estão muito mais seguros do que, é como se dissesse, Paulo pode ter algum cuidado por vocês, mas e Deus? Vocês foram confiados a Deus. É isso que Paulo está dizendo a eles. Para uma vida de obediência. Talvez a gente não entenda bem isso, irmãos. Mas do começo ao fim da nossa fé é sempre obediência. Quando Deus pregou o Evangelho, através da morte do seu Filho naquela cruz, Ele anunciou a todos os homens a salvação. E a palavra de Deus diz em Atos 17:31 que Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus pregou o Evangelho naquele dia, naquela sexta-feira, para o mundo todo saber. E quando nós lemos, por exemplo, eu vou citar só um texto para os irmãos, Romanos, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, ele está falando da missão dele entre os gentios, por amor do seu nome, ele diz, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, quando o Evangelho era pregado, os homens deveriam responder a ele em obediência. O Evangelho da cruz de Cristo é pregado, falando da boa nova de Deus e da situação do homem caído. E todos os homens que ouçam esse Evangelho devem dar uma resposta obediente a Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, porque amou o mundo. E agora os homens devem olhar para essa mensagem e se apegar a ela com todas as suas forças e obedecer ao Evangelho. Ele repete isso depois no capítulo 16 de Romanos, ele diz, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, ele diz que estava oculto desde os tempos eternos, e que se tornou manifesto
e foi dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, e diz, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida de obediência. Você escuta o que Deus disse. Deus é a autoridade máxima do universo e você dá uma resposta obediente a Ele. E a vida cristã é uma vida de obediência. Então, os cristãos de Filipos foram obedientes a Deus. Amém? Pô, irmão, então eu pensei que era só no comecinho ali, quando eu sabia que eu descobri que eu estava perdido e eu obedeço a Deus. Não, a vida cristã, e sou salvo. Não, a vida cristã toda é de obediência. Por isso que Paulo vai falar adiante que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você vai ser obediente a Deus durante toda a sua vida. E existem 3 estágios que nós devemos entender aqui. Primeiro, nós fomos salvos. E Deus garantiu o nosso futuro eterno. Mas a Bíblia diz também que nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Por isso que Paulo pode dizer, desenvolvei a vossa salvação. E daí você já descobre de que aspecto ele está falando aqui. Será que é quando nós encontramos a Cristo pela primeira vez? Ou será que é do nosso momento agora aqui nessa terra? O primeiro estágio é justificação. O segundo, santificação. O terceiro, glorificação. Nós já fomos salvos, não é? Nós estamos sendo salvos. Nós fomos salvos dos nossos pecados, fomos libertos dos pecados, e nossos pecados foram expiados, colocados sobre Cristo, e fomos declarados por Deus justos. Mas agora nós precisamos ser salvos do domínio do pecado. Como Paulo diz em Romanos 6, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Esse é o processo da nossa vida agora. Espero que todos nós tenhamos ciência disso. E um dia nós seremos completamente salvos. Na ocasião da segunda vinda de Cristo, quando o pecado será erradicado do nosso corpo. Essa raiz maligna será tirada do nosso corpo. No futuro. Então nós fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. E seremos salvos, glorificação. Ou como Paulo fala em Romanos capítulo 8, a redenção do nosso corpo. Qual é o aspecto que Filipenses está tratando aqui? Da nossa vida presente, de obediência a Deus, desenvolvendo a nossa salvação no temor e tremor do Senhor. E para isso precisamos ser obedientes. E quando nós formos obedientes, nós vamos perceber que a capacidade não vem de nós, mas existe algum tipo de resposta do coração do homem em obediência àquilo que Deus disse. E nessa resposta, ele vai desenvolvendo a sua salvação. Ele vai aumentando na fé. E em cada vez mais tocando o Senhor, sendo obediente a Deus. E isso não é testemunho somente do apóstolo Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, 2 de Pedro, no capítulo 1 mesmo, de 2 de Pedro, Pedro diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, como fala Efésios 1:3, mas Pedro diz assim, pelo divino poder nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então todas as coisas já nos foram doadas. Não é? Quem acaba ficando somente com isso, vamos dizer assim, talvez possa cair naquilo que os quietistas fizeram. Não, a gente não faz nada, nós ficamos sentados, esperamos Deus fazer tudo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar, funcionar, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Então está em um trabalho, 1 Coríntios 15, 58, para fazer. E esse trabalho é na graça de Deus, é na força do poder de Deus, né? Porque todas as coisas nos foram doadas no que concerne a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, diz, pela qual nos têm sido doadas todas as coisas, suas grandes e preciosas promessas, para que por elas, veja o propósito, vos torneis coparticipantes da natureza divina, havendo-se livrados da corrupção das paixões que há no mundo. E daí Pedro, dizendo isso, diz assim, por isso mesmo,
reunindo toda a vossa diligência, em outras palavras, seja obediente. Associai a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós, aumentando. Aqui está o desenvolver a vossa salvação. E para isso passa por nossa obediência. Amém, irmãos? Uma obediência dependente de Deus, como Cristo foi, sendo para nós a nossa vida e o nosso exemplo. Por isso nós precisamos obedecer a Deus durante toda a nossa peregrinação nessa vida. Então, outra coisa que demonstra essa duplicidade de realidade espiritual é: em Cristo estamos prontos, Paulo diz. Em Cristo estamos completos. Em Cristo somos santos, não é? Mas, por outro lado, nesse mundo nós somos peregrinos e estamos sendo santificados. Como diz lá 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, se eu não me engano, o verso 3, né? A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Ó, essa é a cara da moeda. Chamados para serem santos. Aí você ou entende o que eu estou falando, ou você não vai entender esse texto. Em Cristo Jesus, santificados. E, durante a peregrinação nessa terra, chamados para ser santos. Sede santo, como santo é vosso Pai que está no céu. Mas você pode cair para o outro lado. Então deixa comigo que eu vou me virar aqui sozinho. E você vai ser como os pietistas, né? Não, vamos trabalhar aqui que agora é conosco e deixa Deus que a gente vai desenvolver aqui sozinho tudo que precisa. E não precisamos de ti, deixa conosco. E vamos trabalhar, e entramos num ativismo sem a dependência de Deus, sem a suficiência de Deus. Aí caímos para o outro lado. Mas se nós vamos entender o que a Escritura diz nesses textos, precisamos entender que a obediência vem pela obra divina do Espírito Santo, trabalhando em nós, como nós vamos ver no verso 13, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas, qual é a nossa parte? Obediência. Amém? Amados meus, como sempre obedecestes, perto e longe dos irmãos que cuidam, sendo obedientes. Não é? Porque a nossa tendência, irmãos, é ser fingidos e hipócritas, ser pessoas que é uma coisa na frente dos irmãos e outra ao longe. Talvez pela nossa falta de senso da presença de Deus e a nossa falta de entender que Deus está em todos os lugares, é o mais íntimo de todos os seres. Quando ninguém nos vê, Deus nos vê. Então devemos ser obedientes por causa de Deus. E Paulo confiou os filipenses a quem? A Deus. É a Deus que eu vos encomendo. Sejam obedientes a Deus. Essa é a nossa parte. Na presença, na ausência de pessoas que são cristãs, sejam obedientes a Deus. E diz o texto: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós precisamos entender o exemplo de Cristo, precisamos entender que somos amados por Deus, precisamos entender que devemos ser obedientes e o que é ser obediente. Precisamos ter temor e tremor diante de Deus. Se é uma coisa que falta nos dias de hoje, é o temor que a Deus lhe é devido. É um medo santo, sabia, irmãos? E é uma reação que a própria carne da pessoa tem diante de Deus. E eu posso dizer para os irmãos, com respeito à pregação do Evangelho, se alguém pensa que pode abrir as Escrituras e falar da parte de Deus, sem as suas canelas tremerem, irmão, este alguém está totalmente despreparado para falar a palavra de Deus. Por isso que eu sempre ouço as pessoas dizerem assim: não, eu já fiz tanto tempo, já fiz tantos cursos, deixa comigo que eu faço. Nós somos totalmente despreparados. Nós somos totalmente inabilitados.
Este é um sentimento enganoso do coração humano, irmãos. Pensar que pode fazer alguma coisa para Deus na força do seu próprio braço. É alguém que não conhece a diferença entre o Criador e a criatura. A posição que Deus ocupa e a criatura ocupa. A dívida que a criatura tem a Deus. A dívida que a criatura tem diante de Deus. Dos direitos de Deus. Daquilo que nós devemos dar a Ele. Por exemplo, o culto é de Deus, irmãos. É uma dívida do homem a Deus. Você não vem no culto para me agradar. Você não vem no culto por causa do Israel, ou para ver algum irmão que faz tempo que você não vê. Você vem apresentar-se juntamente com outros irmãos a Deus. E dar a Ele o que lhe é devido. Não é? E sabe o que toda criatura deve a Deus? Temor. Diante da presença de Deus. Temor é o respeito e a atitude reverente por causa da posição que o outro ser ocupa. Então Deus é o mais elevado de todos os seres. Todos os homens lhe devem o temor. O respeito e a atitude reverente diante da posição que ele ocupa. E é assim que nós desenvolvemos a nossa salvação. Então nós precisamos aprender o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios 1:9. Aquele que teme ao Senhor, aparta-se do mal. Então, precisamos aprender do exemplo de Cristo, precisamos aprender que somos amados por Deus, precisamos aprender a obedecer a Deus e o que é obediência, com um santo temor. E você vai perceber, irmãos, que muitas vezes o seu corpo vai ter reações ao temor de Deus, à pessoa de Deus. Suas canelas vão tremer, seus joelhos vão tremer. Foi isso que aconteceu com Isaías, que nós estávamos lendo no capítulo 6. Quando ele viu o Senhor, qual é a resposta do coração dele? Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele não disse, ai do fulano, por que o fulano não estava? Não, ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que sou pecador. O que eu vou fazer? Como é que vou me apresentar dessa situação que estou na presença de Deus? As pessoas vivem pecando o tempo todo na cara de Deus, como se Deus não existisse, e sem entender como lhe devem temor. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esse é o equilíbrio da vida cristã. A vida cristã é uma vida que percebe sempre a bondade do seu Criador e percebe sempre que deve haver uma reverência santa por causa da posição que ele ocupa. E as canelas devem tremer muitas vezes, irmãos. Sua canela já tremeu aí? Os irmãos vão perceber, por exemplo, em Apocalipse, quantas vezes, por exemplo, chega um momento de Apocalipse que João cai no chão diante da voz que lhe falava. E durante toda a história da igreja, vocês percebem a mesma coisa. Homens que viram o Senhor, que perceberam diante de quem estavam, e até mesmo seus corpos estremeceram. Daniel diz que todas as suas forças se esvaíram. Irmão, então eu tenho que ter medo de Deus. Depende de como você entende o medo. Se é uma fobia, mas você vai perceber que esse temor te aproxima de Deus. Esse genuíno temor. Esse genuíno temor é a posição adequada de você estar na presença de Deus. E você vai temer as canelas, irmão. Você vai querer esconder o seu rosto. Como aconteceu com Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, que ali parece que é uma contradição, porque ele se agarra aos pés de Jesus e diz assim, afasta-te de mim. Jesus podia dizer para ele assim, então larga minha perna. Né? Porque ele percebe quem ele é e quem é Jesus.
E a reação adequada é cair de joelhos aos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem essa posição elevada e nós devemos dar a Ele o que lhe é devido. Então, na presença de Deus, nós trememos mesmo. Literalmente, é uma reação de temor santo na presença de Deus. E tremores santos na presença de Deus. Por que nós trememos na presença de Deus? Porque Deus está operando em nós. Verso 13. E primeiro diz, porque Deus é quem efetua em vós. E agora, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Coloque esse versículo e tente esgotá-lo, irmão. O verso 12 e o verso 13. Sabe onde você vai parar? Racionalmente, com qualquer tipo de raciocínio humano. Sabe onde você vai parar? Dentro de um hospício. Se você tentar harmonizar com a sua mentalidade humana esses dois versos aqui. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós. Aí você já pergunta, quem é que faz? É eu ou é Deus? Aí fique trabalhando nisso a vida inteira. Você vai parar dentro de um hospício, né? Porque as duas coisas são verdades ao mesmo tempo. E plenamente Deus opera, plenamente nós operamos ao mesmo tempo. E são verdades genuínas das Escrituras. Mas me explique isso racionalmente. Porque se o Isa opera, eu não opero. E se eu opero, o Isa não opera. E se eu opero 50%, então não é eu sozinho. Ele opera outros 50%. Mas, segundo a Bíblia, você opera 100% e Deus opera 100%. Essa é a graça eficaz de Deus. Isso é um paradoxo, aquilo que os homens diriam que seria uma aparente contradição. E é só você ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, diz Paulo, sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele está falando dos outros apóstolos. Mas ele continua dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Me explique isso, irmão. É exatamente o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Depois em 2 Coríntios, ele fala a mesma coisa para os irmãos. Ele diz no verso 1 do capítulo 6, nós, na qualidade de cooperadores de Deus, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Então, existe o trabalhar da graça de Deus, a cooperação do homem, e nesse movimento Deus faz tudo, nós fazemos tudo. E é isso que Ele opera em nós, como dizia Jonathan Edwards, as boas obras. Mas quando nós estamos trabalhando, nós vamos ver que tudo veio dEle, porque é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Mas nós não estamos eximidos da nossa responsabilidade. Então, na distribuição de Paulo, Paulo começa com a nossa responsabilidade. E agora ele mostra para nós que a nossa suficiência vem de Deus. Então, em primeiro lugar, no verso 13, nós vemos a personalidade de Deus. Quem é que opera em nós? Deus. Não um ser impessoal. Não uma divindade perdida e desmanchada em alguma matéria. Não, um Deus pessoal. Um Deus que ama, um Deus que se aborrece, um Deus que se ira, um Deus bondoso, um Deus que chama pelo nome, um Deus que é uma pessoa. Aliás, 3 pessoas, num único Deus verdadeiro. Ele opera em nós, Ele trabalha em nós. Isso também Paulo diz em Efésios capítulo 4, quando ele diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé,
no seu batismo, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus trabalha em nós. Por isso nós devemos temer, irmãos. O Deus do universo trabalha na Bruninha. Então, que as nossas canelas tremam, né? Deus se manifesta através das nossas vidas. Que privilégio, irmãos. Mas não só isso. É o seu poder que produz em nós. Porque diz o texto assim: é Ele quem efetua em nós. A ideia é Ele que produz em nós. É o seu poder em nós. E nós já falamos isso para os irmãos. Quando os homens de Deus curavam as pessoas, eram suas mãos, mas o poder de Deus. Deus continua fazendo a sua obra. E a obra é dele. E ele nos tornou de alguma forma participantes, mas é ele que produz em nós. Ele é o poder que gera em nós aquilo que ele deseja. Veja que confiança nós podemos ter em Deus. Mas esse Deus pessoal, todo-poderoso, trabalha em você. Por isso que diz o texto assim: em vós. Esse é o mistério da fé, irmãos. Já pensou Deus trabalhando através de mim? Um miserável, pecador, que não pode fazer nada sem a graça de Deus, e Ele decide fazer alguma coisa através de mim. Que privilégio, que alegria. Deus operando, como estava operando em nós ontem, servindo os irmãos, cooperando na vida dos irmãos, nas coisas mais simples, ministrando Cristo uns aos outros, às vezes fazendo um café, ajudando uma irmã grávida, servindo um irmão pobre, Cristo trabalhando em nós, Cristo em nós, ministrando vida uns aos outros. É nesse ambiente que nós estamos inseridos, irmãos. Por isso que deve haver tanto santo temor da parte nossa para com Deus. E nós temos o poder de Deus no querer e no realizar. Como diz, é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Então, quando nós temos afeições por aquilo que é de Deus, é o próprio Deus que colocou essas afeições em nós. São as suas próprias afeições. Ou você acha que você ia querer Deus? A única coisa que você ia fazer, e eu fazer longe de Deus, era acusar a Deus, era blasfemar contra Deus, é ser irreverente diante de Deus, mas Deus colocou uma disposição adequada no nosso coração para estarmos aqui hoje, para servirmos a Ele, para nos apresentarmos diante dEle. Ele trouxe aos nossos corações esse desejo, em dois aspectos. Quando você rejeita o mal, não foi porque você foi bem educado, não, dificilmente. Foi porque esse desejo, contrapondo-se ao mal, veio de Deus. Quando você anseia por Deus, quando você anseia e tem desejo por Deus, fome de Deus, de ter contato com Deus, de estar em comunhão com os irmãos, também não foi você em você que se originou isso. Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. O seu desejo seria correr para longe dele, porque é isso que os nossos pecados fazem nos afastar de Deus. Mas Deus colocou essa disposição maravilhosa no nosso coração. Os irmãos lembram que eu falei da palavra proneses, do capítulo 2, verso 5 aqui, que toca tanto o desejo interior do coração como a atitude que provém desse desejo. E quem que faz isso? Deus. Deus traz o desejo do seu coração de adorá-lo. Ele coloca a sua vontade dentro do seu coração, a vontade dele dentro do coração da Rice, a vontade dele dentro do meu coração. A minha vontade é contraposta à vontade dele. O meu desejo é correr para longe dele. Ele tira esse desejo de mim e coloca o desejo dele, né?
E muitas vezes eu tenho que pedir, Senhor, qual é a tua vontade com respeito a essa situação? E através da Escritura Ele vai revelando sua vontade boa, perfeita e agradável. Quando nós nos reunimos, sua vontade boa e perfeita e agradável é revelada através da sua palavra. Quando nós nos congregamos, as nossas mentes são transformadas, né? São substituídas. Aquilo que eu pensava, eu não penso mais. E, consequentemente, aquilo que eu fazia, deixo de fazer por amor de Deus e na força do poder que Deus faz, que Deus nos dá. Amém, irmãos? Então, é Deus que efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. A boa vontade, segundo o seu beneplácito. Deus é o único ser que é satisfeito em si mesmo e não precisa de nada e nem de ninguém. Quando você tem este sentimento em você, isso é maligno. Porque daí você é egoísta, egocêntrico, você só pensa em si mesmo e você se satisfaz em si mesmo. Mas Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele se satisfaz em si mesmo na sua pureza e santidade absolutas. E por decisão dele, ele decidiu trabalhar em nós. Então aqui você vê a grandeza da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Quando eu não preciso de alguém e eu decido voluntariamente, por graça e misericórdia, fazer participante aquele alguém que não é merecedor, isto é maravilhoso, não é, irmãos? É isso que Deus fez. Deus não precisava de você, nem de mim, não precisava trabalhar através de você, não precisava fazer nada através de você, nem de mim, mas Ele decidiu fazê-lo, não é? Ele decidiu que assim fosse, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. Foi assim que aconteceu com a nossa salvação, é assim que acontece com a nossa santificação. Então, no verso 13, nós vemos a personalidade de Deus, é Deus, nós vemos o poder de Deus que opera, nós vemos a imanência de Deus, Deus operando no ser humano. Deus não precisa, está separado de tudo, mas Ele descende para ter cooperadores humanos. Isso chama-se imanência. Se Ele quisesse ser esse Deus transcendente, apartado de tudo, longe de toda a criação, que alguns pensam que Ele é, então nós estávamos perdidos. Mas Ele faz esse movimento e opera através de nós. Então a força ética de Deus está em nós, o querer, e a eficiência de Deus está em nós, o fazer. Segundo a própria manifestação dele em nós, pela sua boa vontade. Amém? Baseado em tudo isso, então, seguimos rapidamente adiante. Por isso, por causa do exemplo de Cristo, porque nós aprendemos com Ele, porque nós somos amados por Deus, porque a nossa vida é aprender a obediência, ser obediente, desenvolvendo a nossa salvação, reconhecendo a pessoa de Deus, sua posição que ocupa, temendo e tremendo diante dEle, sabendo que Ele faz, que Ele opera, que Ele trabalha, que Ele produz em nós os desejos e as obras, as boas obras que Ele preparou, antes de tudo. Como deve ser o nosso coração? Como deve ser a nossa atitude? Cuide de você mesmo, irmão. Cuide. A partir daqui nós temos 3 coisas bem importantes. Primeiro, sua atitude consigo mesmo. Depois, sua atitude nesse mundo. E depois, a sua atitude para que você não desfaleça as pessoas que trabalham no Senhor e cuidam de você. Então, cuide de si mesmo. Faça tudo sem murmurações e nem contendas. Tudo o que você for fazer, faça sem murmurações e nem contendas. Murmurar é aquele ransnido, né? A ideia da palavra é bem essa. Sabe? Aquela coisa dentro do coração, assim. Aquela coisa oculta, escondida, né? Nunca está bom, nada está bom. Leia 1 Coríntios 10 e lembre do exemplo que Paulo dá, porque é esse exemplo que Paulo tem em mente, dos murmuradores que passaram 40 anos no deserto,
murmurando contra Deus. E nada estava bom para eles. Deus lhes dava água, não estava bom. Eles reclamavam de tudo. E a Bíblia diz assim, eu vou ler o texto na íntegra para nós lembrarmos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, está falando dos israelitas no deserto, e esses são um exemplo de murmuração para nós, estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, e tendo sido batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por essa razão, ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas, leia, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, pois está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 3.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Verso 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre os quais os fins dos tempos têm chegado. Se alguém cuide estar de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, lhes provirá o livramento, de sorte que possais suportar. Não murmureis, como alguns deles fizeram. Então, como é que você lida com as circunstâncias ao seu redor? Porque o texto aqui diz, fazei, o que, irmãos? Tudo, sem murmurar. Amém? Isso só pode vir de um coração agradecido. Só pode vir de um coração satisfeito com Deus, por quem Deus é e por aquilo que Ele propôs, reconhecendo, como nós lemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só pode vir de um coração que entende que Deus é soberano sobre tudo, está sob o governo de todas as coisas, que nada passa fora do seu domínio e que Ele governa sobre as ações livres de todos os homens. Por causa disso, e se sou um filho de Deus, estou debaixo do seu domínio e governo. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem. E, de fato, devo cuidar de mim mesmo, não murmurando. Como dizia um autor do passado, a víbora mais venenosa, com o veneno mais poderoso, mais destruidor, que causa mais dano e gera morte, tem a sua toca atrás dos dentes. Isso é uma verdade conforme Tiago capítulo 3. Principalmente, até mesmo para os mestres, diz Tiago, que ele diz, irmãos, não era bom que vocês não quisessem ser muitos de vós mestres, porque nós vamos incorrer em muito maior juízo. Veja, irmãos, encontrou aqui o elemento do temor que a Deus lhe é devido? Então, será que nós somos tão corajosos assim, que estando debaixo do domínio de Deus, somos murmuradores contra Deus, ao invés de sermos agradecidos? Então, faça bem a você mesmo. Aliás, eis aqui o obstáculo talvez principal do início da fé. Quem não controla a língua não cresce, irmãos. Quem não contém a língua dentro da boca não cresce, não amadurece. E é isso que Tiago fala. Irmãos, todos nós, ele se inclui, tropeçamos em muitas coisas. Ele diz, se alguém não tropeça no falar,
é varão perfeito, ou seja, é maduro. E diz, se ele faz isso, ele é capaz de controlar também o seu próprio corpo. Então, se ele controla a boca, ele é capaz de controlar qualquer outro impulso, de qualquer outra ordem. Mas se ele não controla a boca, irmãos, ele não controla absolutamente nada. E depois, Tiago fala assim, irmãos, não vos queixeis, essa é a palavra, uns dos outros, para não serem julgados. E os irmãos sabem que ele está falando até mesmo quando genuinamente haviam motivos de queixa, não é? Porque ele diz que muitos não estavam pagando os salários dos irmãos, estavam cometendo injustiça. E mesmo para esses irmãos ele diz, não vos queixeis, não murmureis. E não foi esse o exemplo de Cristo, irmãos? A Bíblia diz que quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Antes entregava-se àquele que julga retamente. Isso que está lá em 1 de Pedro, capítulo 2. E este Cristo carregou os nossos pecados sobre si no madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para Deus. Não é? Então esse Cristo, quando era ultrajado, não murmurava. E nós murmuramos sem motivos, irmãos. Porque eu acredito que não há ninguém entre nós aqui passando fome, não há entre nós ninguém aqui passando sede, não tendo roupas, não tendo o que comer, mas devemos fazer tudo segundo o que foi dito para nós. Cuide de você mesmo, faça tudo sem murmurações nem contendas. A contenda é quando a murmuração se torna causa de discórdia e divisão. Quando ela prolifera-se, quando brota para diante de você, né? Você estava num círculo mais íntimo, mas começou a causar dano com aquilo, né? Essa é a ideia. E havia esse problema na igreja dos filipenses. Haviam irmãs que não estavam se entendendo, haviam pessoas que estavam fazendo coisas por ambição egoísta. Por isso que ele tem que dizer, não façam nada por partidarismo, porque havia partidarismo, havia muitos problemas entre eles, né? E onde começavam esses problemas? Na murmuração, nas reclamações, nas queixas, que produziam discussões, que produziam contendas, discórdias. E veja que bom, como é bom cuidar de você mesmo. Se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível é que não pode ser repreendido, que não tem o que seja repreendido, que não tem o que possa ser repreendido. E sincero é aquele que é livre do disfarce da cera que oculta o problema do vaso, né? Naquela época os homens fabricavam um vaso e quando estava rachado eles poliam com cera e a cera escondia a rachadura do vaso. Mas quando se polia ou se colocava no sol, a rachadura aparecia. Sincero vem da ideia de sem cera, sem disfarce, sem fingimento. Mas veja que interessante que começa com a boca, irmãos. Porque o fingido vai ter que disfarçar. Ele estava falando da Magda, daqui a pouco a Magda chegou. Aí a cera começa, né? Oi, Magda, querida, tudo bom com você, meu amor? Mas você está falando mal até agora, irmãos. E os filhos veem, irmãos, por mais pequenos que sejam, e vão se afastar do Senhor por causa disso. E nós vamos comer o fruto amargo das nossas palavras. Porque nós falamos de um servo de Deus às ocultas. E o dia que o filho dizia assim, mas não quero mais ir naquele lugar, porque a mãe fala uma coisa e faz outra, né? Alguém estava contando ontem, acho que foi o Jaime que contou, do filhinho que o pastor chegou na casa e o menino fazia assim,
procurando, olhando no rosto do pastor. E o pastor ficou admirado com aquilo e perguntou: o que foi, menino? Ele disse: não, é que a mãe e o pai dizem que o senhor tem duas caras, estou procurando a segunda. Ficou olhando no rosto, assim: o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Não é assim, irmãos? E onde que nós vamos parar? Então cuide de você mesmo. Quando você está murmurando, você está produzindo mal para você mesmo. Por isso que Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que dela faz uso comerá do seu fruto. E não é a ideia de que você vai dizer assim: apareça um cachorro quente, o gordinho vai dizer, vai aparecer um cachorro quente para ele comer. Não. Não é essa palavra criativa, divina, que traz as coisas que não existem à existência. Esse poder vem de Deus somente. Mas é que nas suas murmurações, contendas, elas vão vir acompanhadas de frutos. E você vai colher os frutos das suas contendas, das suas murmurações. E muitos de nós já colhemos e sabemos o que tem sido dito, né? E não há mais como voltar atrás, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Amém, irmãos? Filhos de Deus, inculpáveis. O irmão Campbell Morgan, ele, quando comenta essa frase, ele diz o seguinte: todo homem é culpável diante de Deus. E ele diz que mas Deus reconhece a nossa estatura e o nosso progresso quando realmente nós estamos progredindo, e as nossas atitudes diante dele. E ele declara-nos inculpáveis diante dele. É um trabalho dele, porque nós somos filhos amados dele, ele diz. Ele diz que ele reconhece o nosso progresso, está de olho e cuidando para que isso aconteça. Então ele conta que o filho dele de 6 anos escrevia uma cartinha para ele. E naquela cartinha ele escrevia a gramática errada, a letra era estranha, mas era o melhor do coração dele. Era aquilo que ele mais poderia fazer de bom para o seu pai, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, no limite da capacidade que ele tinha naquele tempo. Ele diz que anos depois, o filho já formado, já com uma boa gramática, com as coisas colocadas todas no seu devido lugar, mas em outra estatura ainda havia erros, mas demonstrava o mesmo cuidado, o mesmo amor pelo pai. E o pai dizia: veja que carta linda, cada uma no seu tempo, na sua estatura. Ele diz que isso é Deus dizer-nos que somos inculpáveis, filhos de Deus, e por ser filhos de Deus, seguindo cada um a sua medida da fé que recebeu, e na estatura que está até o devido momento, Deus diz: filhos de Deus, inculpáveis. Como Paulo diz assim: todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, não pense nem finja ser mais espiritual do que você é. Fique na estatura que você tem, no momento que você tem. Seja fiel naquilo que você recebeu. Ame a Deus. Amém? E agora, nesse sentido, então, o cuidado passa de nós para testemunharmos ao mundo. Os filhos de Deus são luz para o mundo. Diz o texto assim: no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E você pode dizer assim: bom, realmente a geração de Paulo era uma geração pervertida e corrupta. Filipos, nessa época, era muito pervertida e corrupta. Um lugar terrível, cheio de ídolos, de prostituição. Ou você pode ficar com Corinto, Éfeso, Roma,
Mas seria bom que nós ficássemos com Joinville. Joinville é uma cidade pervertida e corrupta. Santa Catarina é um estado pervertido e corrupto, perverso, corrupto. O Brasil é um lugar pervertido e corrupto. E nós estamos nesse ambiente para sermos a luz de Deus, como astros. Cristo é a luz, nós somos os portadores da luz. Por isso que disse Cristo que nós devíamos ser luz do mundo. Mas, como nós estamos percebendo no nosso texto, nós não somos origem de luz nenhuma. Não é? Precisamos do azeite do Espírito Santo, do fogo de Deus, para iluminarmos essa terra. Como candeeiros neste mundo. E é isso que a igreja é, irmãos. Por isso que quando você abre em Apocalipse capítulo 1, você vê que o Senhor está no meio de 7 candeeiros. E a Bíblia diz que cada candeeiro, e os irmãos sabem que o candeeiro era aquele castiçal com 7 lâmpadas. Cada candeeiro, diz o texto, que era uma igreja daquelas, cada uma numa cidade. O texto diz que os candeeiros são as 7 igrejas, porque elas brilham a luz de Deus no mundo. E Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós fazemos bem para o mundo quando nós estamos dando testemunho da verdade, quando estamos vivendo pela vida de Deus, quando Cristo resplandece em nós. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Ele é a luz do mundo. Aquele que crê nele não andará nas trevas, diz o texto, mas terá a luz da vida. Então a luz de Cristo brilha em nós e nós somos portadores dessa vida para resplandecer num mundo perdido em trevas. E veja que trabalho precioso, irmãos, como nós estamos aqui para ser o bem do mundo. Quando nós cuidamos com a nossa boca. Imagine se você não cuida da sua boca e alguém que é ímpio vê você murmurando, falando mal, enganando, mentindo. Isso são trevas. São trevas. Xingando. Isso são trevas. Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ontem aconteceu uma situação bem engraçada até. Nós estávamos na mudança com o Jaime e chegou o caminhoneiro, ele xingou uns 400 palavrões. E aí quando ele descobriu que nós éramos tudo cristãos, aí quase deu um glória e disse que ia numa igreja. Eu brinquei com o irmão, eu não queria ir na igreja que ele vai. Não é? Será que é essa a nossa situação, irmãos? Será que nós estamos disfarçados de crente no domingo à noite? Nós não vamos ser bênção para ninguém, não vamos ser luz para ninguém, não vamos ter fruto de maneira nenhuma. E depois nós ficamos nos questionando, onde está o meu fruto? Poxa, por que não acontece nada através da minha vida? Não tem uma viva alma salva através da minha vida. Pelo contrário, o cara esbarra em mim, se afasta de Deus, como acontecia em Romanos capítulo 2, quando o texto nos diz assim: ora, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque tu dizes que não deve roubar e rouba. Dizes que não deve cometer adultério e cometes. Você fala de abominação e idolatria, mas é um idólatra. Mas se nós não formos assim, seremos luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Faremos bem ao mundo. As pessoas vão encontrar-se conosco e encontrar-se com Cristo através de nós. A pergunta é, nós estamos realmente sendo esses representantes, irmãos? Veja que tocha acesa que nós precisamos ter. Essa tocha estava em Cristo, Cristo continuou brilhando através dos apóstolos, foi entregue a outros e agora está nas nossas mãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Não sejamos como pavis fumegantes, mas sejamos como pavis acesos.
cheio de luz. Amém? E assim nós vamos estar livres de disciplina, irmãos, porque o nosso sumo sacerdote tem uma tesoura espevitadeira. Ele precisa ir lá e fazer o trabalhar de cortar o pavio, não é? Tirar as impurezas que estão impedindo a luz de ser acesa. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós somos luz para o mundo? Nós pregamos a palavra da vida. Nós retemos a palavra da vida. Como diz o verso 16, preservando a palavra da vida. Nós temos a palavra da vida. Como diz o livro de Atos, no capítulo 5, e os anunciavam as palavras dessa vida. Nós somos os portadores da palavra da vida. Nós não temos o poder, mas o Espírito Santo usa esses vasos, portadores da palavra da vida, para que a luz resplandeça nos corações dos homens. E para que eles sejam tirados das trevas para a luz e do reino de Satanás para Deus. Será que nós estamos agarrados a essas palavras? Será que elas habitam ricamente nos nossos corações? Será que nós estamos pronunciando as Escrituras? Ou os nossos eu acho, eu penso? Como é que nós respondemos às demandas do mundo, irmãos? Como é que nós respondemos os desejos e os anseios dos corações dos nossos amigos? Com as nossas ideias? Com as filosofias desse mundo? Ou com as Escrituras? O que diz as Escrituras sobre as demandas do teu coração? Será que você sabe? Você sabia que as Escrituras respondem todas as perguntas sobre todas as coisas que estão no seu coração? Responde. Às vezes não nos mínimos detalhes, mas com princípios claros que norteiam a sua vida. E quando você se encontra com elas, se você estiver na dependência de Deus, desejoso a ser obediente a Deus, então Deus falará ao seu coração. O Espírito Santo revelará a Cristo. E você será transformado pela palavra da vida, porque aonde o rio da vida passa, toda a morte é dissipada. Nada fica, irmãos. A vida vence a morte. Amém? A vida de Deus é transmitida através da palavra de Deus. Ela é a semente divina para o coração do homem. Ela é receita do Espírito Santo. O Espírito Santo toma essa receita e aplica o remédio aos corações. Quando a receita está certa, o Espírito Santo, com o seu poder divino, aplica aos corações dos homens a palavra da vida. E assim, nós somos bênção para o mundo. Então nós precisamos conhecer as palavras de Cristo. Amém? E aí nós vamos perceber que há um outro ponto aqui importante. Veja a preocupação de Paulo. Paulo, com respeito aos filipenses, Paulo é o pastor dos filipenses, vamos dizer assim. Ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo estava cuidando dos filipenses. E o anseio do coração dele era, não me envergonhe, né? Obedeçam a Deus. Vocês foram encaminhados para Deus. Não envergonhem. Mesmo eu não estando presente com vocês. No dia de Cristo tudo ficará revelado. No dia de Cristo eu quero olhar para vocês e ver que eu não corri em vão. Eu não me esforcei inutilmente. Então imagine, irmão, um servo de Deus olhando para alguém que está sendo ajudado por ele e dizendo o seguinte, irmão, não me envergonhe o nome de Deus. Tudo que você for fazer, faça sem murmurar, faça sem discutir, faça sem causar confusão. Tudo que você for fazer, faça desse jeito para que você se torne alguém irrepreensível e que você brilhe diante dessa sociedade. Cuide de mim, para que você não envergonhe o meu nome. No dia de Cristo eu quero olhar para você e ver, eu trabalhei pelo Israel, mas não corri em vão, e não me esforcei inutilmente por ele. É isso que Paulo está falando com respeito aos filipenses. Então, cuide de você, irmão. Seja bênção para o mundo, irmão. Cuide daqueles que cuidam de você.
Não envergonhe os servos de Deus que têm servido você. Imagine você estar fazendo uma coisa errada e chega aos ouvidos de um servo de Deus que está cuidando de você, que você está causando dano ao Evangelho, irmão. Né? E se não for agora, naquele dia, se esforçou por você, trabalhou por você, e naquele dia ele vê, poxa, por que ele não foi adiante? Por que ele não cooperou para crescer? Parece que com respeito à vida dele, eu corri em vão. Todas as vezes que eu visitei ele, foi em vão. Todas as vezes que eu investi na vida dele, foi em vão. Paulo está dizendo assim, eu não torne a minha vida vã. Não torne o meu trabalho entre vocês vão. O meu trabalho em Cristo Jesus entre vocês vão. E nós, irmãos, temos que olhar para as pessoas que cuidam de nós e pensar, poxa, os irmãos estão cooperando conosco. Vamos, entre aspas, dar orgulho a eles. Vamos fazer com que eles olhem para nós e digam, que graças te damos, Senhor, pela vida do irmão fulano. Tem sido proveitoso investir o tempo que o Senhor me deu na vida dele. Ele tem correspondido, ele não tem envergonhado o teu nome, ele não tem feito as pessoas blasfemarem contra ti. Então, irmãos, nós devemos cuidar de nós mesmos, nós devemos cuidar das pessoas do mundo e cuidar daqueles que nos servem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, pense no seu bem-estar nesse sentido. Pense em fazer o bem no mundo nesse sentido. E pense que você não está sozinho. Quando você faz alguma coisa errada, quando eu faço alguma coisa errada, eu envergonho a mim mesmo. Em primeiro lugar, eu envergonho a Deus. Eu faço com que o nome de Deus seja blasfemado. Em segundo lugar, eu causo dano ao mundo ao invés de ser bênção para esse mundo. Em terceiro lugar, eu envergonho meus irmãos e minhas irmãs. Porque eu não estou mais sozinho, irmão. Eu não sou um indivíduo mais. Eu fui batizado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então as pessoas estão olhando para você e estão dizendo o seguinte, mas aquele fulano não é um irmão? E se ele conhece alguém que cuida de você, mas aquele fulano não é cuidado pelo irmão fulano de tal? Mas que pastor terrível que ele tem, né? Olha a situação que ele anda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, resumindo, chegamos nessa parte prática e veja como nós aprendemos tantas coisas maravilhosas diante do Senhor. Todas práticas. Aprenda do exemplo de Cristo. Aprenda que você é amado. Aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a ter o temor de Deus. Coopere com Deus. É o Senhor que trabalha, Ele decidiu trabalhar em você, Ele está efetuando o querer, o realizar na sua vida, segundo a boa vontade dEle. Por causa disso, irmão, faça tudo sem murmuração, sem contenda. Seja uma bênção para você, para a sua família, para o ambiente que você vive, para o mundo, seja uma bênção para as pessoas que cuidam de você. Amém? Haverá o dia de Cristo e todos nós compareceremos nesse dia. Não vai ter ninguém que poderá se esquivar ou se escapar desse dia. Você pode se escapar de uma reunião comigo, você pode se escapar de uma reunião da igreja. Desse dia ninguém escapará. Ninguém escapará. Esse é um dia que você tem nesse dia a hora marcada. E não haverá para onde correr nesse dia. E todos os segredos dos corações dos homens serão revelados nesse dia. E que bom que você olhe para mim e dizer, poxa, eu cooperei com o irmão na vida dele e eu não corri em vão. Ele está lá comigo. Eu não me esforcei investindo na vida dele inutilmente. Amém, irmãos? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.